saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, jovens e crianças, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Hoje, 29 de 3 de 2026, 29 de março de 2026, às 13 horas e 15 minutos do horário de Manaus, capital do Amazônia. Eu sou o irmão Antônio Aparecido Antunes, aqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós darmos contínuo o trabalho do ensino de hoje, né? Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do seu, dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, bendito seja o nome do Senhor, dizendo para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Então nós vamos orar. Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. Se não fosse o Senhor vencer por nós, o que seria de nós nesse mundo? O mundo nós venceria e teria nós engolindo vivo, né? O Senhor tem vencido por nós. Que maravilha de Deus, né? Então vamos fazer uma oração. Vamos orar para a nossa nação brasileira, para a América, para Israel, para todos os países, aí, os países da direita, né? Países que ainda procuram a servir a Deus com justiça, a servir a nação com justiça. Que muitas vezes as pessoas vão até para o exército e diz que vai servir a nação. Se o diabo está no poder, ele está servindo o diabo. Por quê? A árvore é mal, como que ela pode dar bom fruto? Me diga aí, hoje eu vou estar ensinando sobre isso aí. Sobre a árvore, eu já dei ensino outro dia sobre a árvore dos bons frutos e dos maus frutos. Hoje eu vou dar ensino sobre a árvore da justiça. O injusto e infiel não pode fazer justiça. Se ele é injusto, infiel, está na frente de todo mundo, às vezes no comando até do exército, ele é ladrão, mentiroso, terrorista, traficante, tudo quanto não presta ele é lá, ele é da máfia. Ele aí, todo o exército inteiro servindo a máfia. A hora que vem uma revolta lá pra cá, os soldados pequenos é servido de bucha, que nem cachorro joga na frente para servir de bucha dos outros, morrer de graça. Ah, vamos para a nação, salvar a nação. Olha para ver qual cabeça, rapaz, que você está aí. Que você está com essas cabeças podres, essas árvores podres. O exército está cheio de árvore podre, a federal está cheia de árvore podre, o IBAMA está cheio de árvore podre. Em todos os poderes está cheio de podridão. E esses podridão, quando chegar na hora da opressão, tem que jogar ele na mão. Abandona ele. Deixa que pegue ele. Entrega ele. Faz o contrário, entrega ele na mão dos homens que vêm para buscar ele. Os americanos vêm buscar. Entrega ele. E o meu avô gosta de pisar escarnecendo dos países brasileiros. Então o que ele precisa é de ser entregue na mão daqueles que a gente faça a justiça. E hoje vamos estar ensinando sobre a árvore da justiça, né? Então vamos fazer oração, vamos orar para toda a nação e orar também, especialmente para a família Bolsonaro que enfrenta essa luta, a família do Trump, todo o exército dos americanos, né? Todos os países da direita que lutam pela verdade, pelos princípios, pela honestidade, pela santidade, porque se está pela verdade, está pela santidade. Nem somente os crentes servem a Deus. As outras religiões, outras pessoas que às vezes não é religioso, mas ele serve com a verdade.
uma coisa ele tem muito bonita, a verdade, ele tem um princípio. E respeito. Verdade e respeito, né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus bendito, neste momento te peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloca, Senhor, diante, Senhor, de todos os patriotas do Brasil e de estrangeiros, Senhor, também a mão do teu ungido, Senhor, Domingo Barbosa, Moisés Miranda, tu recolheste para o teu santuário, Senhor, também está pronto para interceder por este país, porque é da nossa nação, Senhor, e ele pertence ao Brasil, Senhor. Nasceu no Brasil, Senhor, e trouxe a verdade da doutrina, Senhor, da tua lei, dos teus preceitos, dos teus estatutos, Senhor. Está debaixo do teu santuário também clamando por nós. Senhor, estende tuas mãos, Senhor. Dê ordem aos anjos ao nosso respeito, Senhor, que venha dar força para o exército americano, para o Johnny Trump e todo aquele exército americano, para toda a família Bolsonaro, Senhor, que se encontra também, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e toda a família, Michele Bolsonaro, toda a família Bolsonaro, Senhor. Que o Senhor abençoe, protege, prospera, Senhor, coloca tuas mãos sobre a cabeça do teu servo, Jair Messias Bolsonaro, Senhor, e vai queimando toda a enfermidade, toda a infecção, Senhor, do alto da cabeça até a trança dos pés, da hemídula dos ossos para fora, jogando para fora, todo mal seja queimado, seja destruído, seja carbonizado, seja alojado, seja aparecido, seja banido, pelo poder do nome e da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unge todos os medicamentos sendo aplicados sobre o teu servo, Senhor. Unge todo aparelho sendo utilizado sobre o teu servo, teu ungido, Senhor. Unge o leito onde ele está sendo internado, Senhor, na casa dele, Senhor. Unge o assistente ao lado dele, Senhor. Unge, Senhor, todas as pessoas que vão visitar, Senhor, a ele, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os povos, patriotas, Senhor, todo o plenário, Senhor, todos os ministros, deputados, Senhor, todos aqueles que se encontram trabalhando, Senhor, a benefício da libertação, para livrar o teu servo da mão dos terroristas, Senhor, que se encontra detido por um grande terrorista, Senhor, do imperial, Senhor, isso, do imperial, do império do infeliz, do terrorista, Senhor, fazendo leis falsas, Senhor, fazendo falsos juramentos, Senhor, falsas leis para premir o teu servo que não deve nada, Senhor, e nada roubou. Por isso eu te peço ao Senhor, que faça aparecer todos os podres que ele tem feito, Senhor, falso juiz, Senhor, chamado Alexandre de Moraes, falso mestre, falso juiz, que de direito ele não tem nada, Senhor, de direito. É simplesmente um homem posto para a advocacia, Senhor, de ladrão, preso, tira o detento e coloca na presidência da República, Senhor, através de roubo, de fraude nas urnas, combinado com os países internacionais, Senhor. Sim, Senhor, quem fez o golpe foi ele, Senhor, e agora, Senhor, tu vira, Senhor, a tua espada contra ele, Senhor. Joga por terra, Senhor, toda mentira, todo engano, toda astúcia cilada de Satanás, seja queimado, seja destruído, seja carbonizado, seja alojado, aparecido, seja banido pelo poder do nome, da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Todo mal está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cai por terra toda astúcia, Satanás com toda a astúcia cilada dele, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que é bendito, que é eterno, que vive, que reina para todos os tempos, para eternamente. Amém. Amém. Mas graças a Deus que nós damos vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Então, meu prezado, hoje eu não quero ir muito extenso, né? Para tomar muito tempo para os irmãos também, né? Isso é muito cansativo. Eu quero ir logo para a leitura, ser uma leitura pequena, mas hoje eu quero falar sobre a árvore da justiça. É a mesma árvore que dá bom fruto e a árvore que dá mau fruto. Então está a árvore da justiça e a árvore da injustiça. As duas estão por aí, né? A árvore da justiça e a árvore da injustiça. Abra a tua Santa Escritura comigo no livro de Santo Profeta Isaías, capítulo 60. Santo Profeta Isaías, capítulo 60.
Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriu a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória virá sobre ti. As nações caminharão à tua luz e ao rei ao resplendor que te nasceu. Levanta-te aos teus olhos e vê tudo isso que se ajuntar, vem a ti. Os teus filhos virão de longe e as tuas filhas criarão ao teu lado. Então verás e será iluminado, o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti e a riqueza das nações a ti virão. As multidões de camelos te cobrirão de metrélio, dromedário e os de Midian, Efa, todos virão de Seba, ouro e censo trarão e publicarão a ti. E todas as ovelhas de Quede congregarão para ti, carneiros de Nabote, que servirão com agrado e subirão ao teu altar e glorificarão a minha glória. Quem são esses que vêm voando com nuvem, com pomba à sua janela? Amém, né? Graças a Deus, né? Maravilha de Deus. Aqui, quanto mais adiante. Quem são esses que vêm voando sobre a tua, como nuvem, como pomba sobre a tua janela? Certamente a ilhas te guardarão e os primeiros navios de Tarso. Trarei os teus filhos de longe com prata e o seu ouro com santificarão. No nome do Senhor teu Deus, dos santos de Israel, porquanto te glorificarão, os filhos dos estrangeiros te glorificarão. E os teus muros, o teu reino, servirão, porque o meu furor te feri, mas com a minha habilidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas, contínuo de dia e de noite. De noite se fecharão para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzirão com ela aos reis. Porque a nação e o reino que te não servir perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. E a glória do Líbano virá aqui, as paias, os pinhos, os buchos, conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário e glorificarei o lugar em que assenta os meus pés. Também virão a ti e se inclinarão os filhos dos que te oprimiam e prostrar-se-ão à planta dos teus pés todos os que te desprezavam e chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião Santa de Israel. Em vez de desprezo e aborrecimento, que te fosse votado, de modo que ninguém passa por ti. Porém, uma excelente perpétuo gozo e alegria de geração em geração. Até aqui, ó, 15, né? Amém. Até o 15. Vamos para o Santo Profeta Isaías 61, onde está escrito assim, a salvação é proclamada. Vamos ver, eles falam sobre a árvore da justiça, né? Santo Profeta Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar-os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, Consolador a todos os tristes.
E ordenar acerca dos tristes de Sião que lhe dê ornamento por cinza e óleo por gozo e por tristeza, vestido de louvor e por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apaciente o vosso rebanho, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros de nosso Deus. E comereis a abundância das nações, na sua glória vós gloriareis. E por vossa dupla vergonha e afronta exaltarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão engodo e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhe darei sua recompensa, em verdade farei concerto eterno com ele. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio do povo. Todos quantos vierem ao conhecerão com sarmento, com semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma otavia, como uma noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o orbe faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor a todas as nações. Está vendo o que é que Deus está fazendo, o que Ele vai fazer? Quando a árvore da opressão, a árvore da maldade, dos maus frutos, está crescendo, abafando, matando a árvore da justiça. É o que está escrito aqui, ó. O Senhor envia estrangeiro para apacentar o rebanho, para trazer justiça, porque no Brasil não tem justiça. Para fazer justiça, porque a terra está cheia de juiz, o Brasil está cheio de juiz, mas não tem justiça. O Brasil está cheio de polícia para fazer ordem. E lá na bandeira está escrito ordem e progresso. Mas a própria polícia, que é a nossa segurança, não tem ordem nenhuma. Muitos deles já mostraram que a câmera filmando o trabalho dele não pode corrigir ninguém, não pode levantar a mão, não pode algemar, não pode fazer isso. Um certo dia, tinha uma pessoa perturbando demais no meu comércio, embriagado, louco, drogado. Eu chamei a polícia, vou pôr no carro, vou levar lá para o outro lado da cidade para soltar lá. Eu vou acompanhar, porque aqui eu não quero, tá me atrapalhando, vai levar lá e soltar lá. Passa o tempo, daqui a pouco é outro de novo. Chamei, não chegou, força, agora eu sinto muito, não é mais, a lei não permite mais fazer isso mais, não deixa mais nós fazer isso. Se fazer isso, nós somos regenerados no cargo, não pode levar. Mas como pode o drogueiro, se é cheio de droga, de bebida, de droga, de massa, entrar dentro do comércio, entrevistar o comércio, quem está trabalhando, e quebrando, arrebentando tudo, sapateando, jogando pro chão, fazendo loucura? Não pode corrigir não. E por que tem polícia? Por que tem segurança então? Porque o país não tem segurança nenhuma. O
país está na mão de mafioso, na mão de ladrão, traficante, corrupto, assassino. Aquele que dá cobertura para quem rouba um celular, rouba somente uma carteira, rouba somente uma carteira do bolso da pessoa, só bateu uma carteira para comprar uma droguinha, para comprar uma cervejinha, uma droguinha, e é só um celular que ele roubou. Quem rouba uma carteira, rouba o celular, tem coragem de roubar um carro e um avião. Ladrão é ladrão. Está escrito na escritura aqui, ó. No céu não entra ladrão, não entra traficante, não entra drogueiro, não entra viciado, não entra mentiroso, não entra afeminado. Não adianta querer dar chance ou querer dar cobertura. Pode até ajudar em alguma parte, mas o que tem que ser real, tem que ser real. Lá com Deus não tem parte. Aqui pode até receber um benefício. A pessoa, nós possamos ter divisão de pessoas, de decepção de pessoas. Mas uma coisa tem que saber que lá não entra. Esses vão fazer crítica de Jesus Cristo no carnaval, arrumam Jesus transexual, né? Arrastando a cruz, o transexual, arrastando a cruz, né? Vai pagar, filho do diabo, você vai pagar. O seu lugar está preparado e o Senhor está vendo. O Senhor não faz nem carga e nem falha. Na hora certa e exata, você vai pagar. A sua hora vai chegar. Não escapa. Não escapa. Você sabe até quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. E sabe, cada um será julgado pela sua obra, tanto de bem como do mal. Todos os malfeitores, zombeteiros, vão ter que pagar pela sua maldade. Veja o tipo da árvore da justiça e a árvore da injustiça. Jair Bolsonaro governou 4 anos, saiu, hoje mesmo já vi, entrevista da Polícia Federal mesmo, testemunhando que não achou corrupção no governo de Jair Messias Bolsonaro. Não teve corrupção, não pegou um centavo. Esses outros já roubaram Correio, roubaram o Banco Massa, já roubaram o INSS. 3. Levantaram um tal de Mercado Livre para transportar droga pro Lula. Passa de caixa fechada e nunca é aberta. Quando passa a nossa empresa lá, é tudo fiscalizado, cobra até o centavo. Quando passa de chamado Mercado Livre, passa caixa fechada para levar droga para esse maldito desses presidentes. E ele que inventou isso. Um paga imposto e outro não paga. Isso é a obra de infiel, é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Isto só faz com interesse, e com o interesse dele, para levar porcaria para ele. Para ajudar o pobre? É para ajudar o pobre? Se você vai ajudar o pobre, está tomando fazenda dos outros, esse vagabundo. Essa velha que está lá no plenário, essa ministra, essa velha safada, essa cadela velha. E o Lula e mais outros aí estão tomando as fazendas dos outros, as terras dos outros, as imundícias, demônios satânicos, soltando o exército do Ibama, armado em cima dos outros, que os outros não podem estar armados. Proíbe as armas dos fazendeiros para depois tocar eles para fazer o exército armado para fazer isso. Para tomar a arma do outro, deixar os outros em desespero, chorando, gritando, sem ter onde ir. No meio do tempo, tirando o homem de trabalho de 50, 45, 50 anos no lugar, sendo jogado de um lado para outro no meio da rua. Obra de Satanás. Isso é a árvore da injustiça, a árvore do mau fruto.
tem que morrer podre e ser lançado no lago de fogo e enxofre que arde para a eternidade, sem perdão, sem misericórdia. Tem que ser entregue na mão dos americanos mesmo, para fazer justiça mesmo. E aquele que presta, que está ali, não vai, se ele prestar, não vai querer ser defensor, ele vai pular fora do barco na hora que precisa, que ele vê que chega a justiça verdadeira, deixa o injusto para ser oprimido, para ser levado, ser corrigido. Deixa o injusto para ser corrigido. Arriscar sua vida por causa de vagabundo, malfeitor. Aqui em São Mateus. Em São Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37. Ou fazei a árvore boa o seu bom fruto, ou fazei a árvore má os seus maus frutos. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Está vendo? Pelo fruto conhecereis a árvore. Pela obra você sabe quem é a pessoa. Pela obra você sabe que a pessoa não vale nada. Não vale nada. Bandido. Ainda diz o Senhor, que o Senhor fala para ele aqui, ó. Raça de fibra, raça de serpente. O que a fibra faz? A fibra dá uma ferrada na pessoa e lasca no meio da folha, que ninguém nem vê ela mais. E tem um veneno terrível. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Como pode fazer o bem sendo mau? É filho de Satanás, como que ele vai fazer o bem? Não tem como fazer. É da família de Satanás? É. Ele é ladrão? Então o filho dele é ladrão, tem que ser ladrão também, é o que foi confirmado. O filho acompanha o pai. Ladrão tem sangue de ladrão. Tem DNA de ladrão. É raça de ladrão, raça que você falou que é raça, é raça, é raça. Quando eu falo raça, é serpente. Raça de víbora, quer dizer, raça de serpente. Raça de serpente. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, disso fala a boca. Está vendo? Do que há de abundância no coração, disso fala a boca. Disso faz a obra. O homem bom tira a boa coisa do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda a vossa palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele há de dar conta no dia do juízo. Porque por tua palavra serei justificado e por tua palavra serei condenado. Pela palavra, pela obra, ele é justificado e pela obra ele é condenado. Pela palavra. Por tudo quanto ele faz, é pelas obras que ele é justificado e que ele é condenado. Em 2 São João 15, versículo de 1 a 27, ó, Jesus Cristo falando sobre a árvore da justiça aqui, ó. Quem é a árvore da justiça? Disse Jesus Cristo: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dê fruto, para de que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vós tenho falado. Está em mim e eu em vós.
Como a vade a si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós não podeis se não estiverdes em mim. Nem um homem consegue ser honesto, consegue ser verdadeiro, ter a verdade, afirmar a verdade, reger a verdade, viver na verdade, com honestidade, se ele não estiver com Cristo. Seja crente ou não seja crente, por dentro da veia dele, o sangue dele é bom. A mente dele tem olho. Tem o olho da mente, que é a luz para enxergar a prosperidade e a bondade e a misericórdia de Deus para ele retribuir com as obras dele aqui na terra. Tem temor de cortar a água dos nordestinos. O homem que tem vergonha na cara, tem caráter, ele é filho de Deus. Mas o filho do Satanás, a primeira coisa que ele faz, intui o canal de água. Considera o nordestino como répteis, como animais, como serpentes, abandonados. Se ele tem o direito do canal de água dele, tem o crime. No dia que esse homem cortou, que esse tal de Luiz Inácio Lula da Silva cortou, mandou cortar a água do nordestino, eu tenho que ter vindo no país internacional e pegar ele, ó. É isso que você quer fazer? É isso que você quer fazer? Vamos lá para a nossa terra lá. Vamos lá, ser corrigido na lei de lá. Assassino. Você é um dos assassinos que nega água pro sedento, nega água para os homens ter a sua plantação, a sua hortaliça, a sua produção. A água, esse foi um direito que Deus deu e deu técnica para fazer o canal e mandar água para lá, que você cortou. Naquele dia ele já tinha que ser pego já. Já foi o primeiro crime que já poderia dar sentença de cadeia. E ser regenerado do cargo sem direito a nada. Porque é serviço de bandido. É obra de bandido, não é obra de homem normal. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara se secará, e o escolherá e lançará no fogo e arderá. Está vendo? Se não estiver com Cristo, ao final deles vai ser aqui. O final dele vai ser isso aqui, ser lançado no fogo para arder. E se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, de que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Está vendo? Disse o Senhor Jesus, sereis meu discípulo, que produzir fruto, muitos frutos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecereis no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ames uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que a este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já vós não chamo servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor.
Mas tenho vós chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vós tenho feito conhecer. Não me conheceste vós a mim, mas eu vós escolhi. Não escolheste vós a mim, mas eu vós escolhi a vós, e vós nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao meu Pai, Ele vós conceda. Isto vós mando, que vós ameis uns outros. Se o mundo vós aborreceis, sabeis que primeiro do que vós me aborreceu a mim. E se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vós escolhi do mundo, por isso é que o mundo vós aborrece. Lembrai-vos da palavra que vós disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Sim, se a mim me perseguiram, também vós perseguirão esse vós. E a vós, se guardardes a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vós farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e não lhe houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa dos seus pecados. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. E se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram, mas me aborrece a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Está vendo? Aborreceram sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte de meu Pai, lhe vós hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Até aqui, versículo 27. Segundo São João, capítulo 12, versículo 1 a 27. Pesado. Como se diz, aborreceu sem causa é o causa, a história da árvore da vida, uma grande árvore de justiça no Brasil, chama-se Bolsonaro, família Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Tem raiz, tem nome, tem raiz, tem caráter, tem vergonha, tem responsabilidade, tem qualidade. Instrutor de quantas mil pessoas no exército. Foi desrespeitado, foi desconsiderado, foi maltratado, foi torturado pelo terrorista Alexandre de Moraes, acompanhado com o exército e com a federal e com toda a chamada justiça, dando apoio e força para a injustiça. Mas a árvore da justiça estava lá, não abriu a sua boca, não maldisse, não maldiçoou ninguém. A árvore da justiça, seu fruto foi lá nos Estados Unidos, de lá achou seu fruto. Quando ele foi perseguido, que como está escrito, quando foi perseguido numa cidade, fugia para outra, fugiu para os Estados Unidos. Diz os vagabundos que ele foi arrumar golpe de Estado, ele foi refugiar
refugiar, que nem a igreja refugia pelo monte. Refugiu para não entregar a faixa da nação para o ladrão, para não colocar a faixa brasileira no lombo do ladrão Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Refugiu para não fazer isso. E o Alexandre de Moraes, como ladrão terrorista, irresponsável, mau caráter, que diz ser juiz, tem que ser tomado a coca dele. Essa toga tem que ser tomada, tem que ser tomada essa patente de juiz, porque esse homem não é juiz, é bandido e terrorista. Tem que ser desconsiderado pelos americanos. Os americanos têm que desconsiderar e tomar esse direito, arrancar esse direito, porque se não tem capacidade, responsabilidade e capacidade, não pode exercer esse cargo, principalmente de ministro e supremos no mundo inteiro, manda no mundo inteiro, no Brasil inteiro, para fazer injustiça, para dar apoio, para tirar ladrão da cadeia e para dar apoio para os traficantes, para os narcotráficos, para os países de narcotráfico, tirar os recursos brasileiros e dar para os narcotráficos, para os países de narcotráfico e deixar os brasileiros passando necessidade. Roubar o INSS, roubar o correio, roubar tudo, levar tudo para lá e deixar os povos tudo na mão. Roubar tudo quanto é direito do país. Então esse tem que ser tirado, regenerado do cargo. Antigamente, se um brasileiro, uma autoridade da lei, o militar, negasse a bandeira, negasse a eficácia para estar sem justiça, era colocado num paredão, colocava uma placa e passava o fuzil, metralhado. Hoje em dia está lá cheio de bandido, dando cobertura para narcotráfico, para ladrão, para terrorista, brigando contra as polícias que vai fazer trabalho de diligência para a limpeza da cidade do Rio de Janeiro, contra o narcotráfico, libertando os bairros. Hoje ele foi Alexandre de Moraes, uma multidão de vagabundos tentando dar cobertura, processar policial, regenerar cargo da polícia, da autoridade, do prefeito, tentando abater ele para poder levantar o narcotráfico. Para fazer comemoração lá dentro do narcotráfico. Foi lá, o Lula Inácio da Silva foi lá, e esse povo tudo foi lá, porque faz parte do corpo deles, da árvore mal. Bolsonaro nunca foi lá, nunca foi até lá, ele não pode pôr. Ele não é contra ninguém, mas ele não dá apoio para coisa errada. Ele não tem inimigo, mas também ele não vai lá. Não faz parte para ele. Mas faz parte com o Lula, com o Alexandre de Moraes, com esses petistas. O grupo PCC faz parte deles, são terroristas. Então o que acontece? São árvores de mau fruto. E o Bolsonaro, a família Bolsonaro, árvore de justiça. Os outros são árvores de injustiça. À esquerda. É o mesmo que está escrito. Quando foi pregado Jesus Cristo na cruz, tinha um ladrão à direita e outro à esquerda. O da direita pediu misericórdia do Senhor, alcançou e foi liberto. Hoje estará comigo no paraíso. Direita, veja o poder da direita. E o da esquerda continua na maldade, na ruindade, dali foi pro inferno e pro lago de fogo e enxofre, mas não se arrependeu. Isso da maldade. Por isso que Jesus Cristo falou no dia do julgamento: os que tiverem à direita dele, vinde bendito do meu Pai, tu possui por herança o reino de Deus, que está preparado
desde a fundação do mundo. E tu que está à esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o diabo e seus anjos, que eu nunca te conheci. Nunca fez uma obra perfeita. Roubou os aposentados, roubou os órfãos, roubou as viúvas, roubou as mulheres, as crianças, roubou os alunos da escola, roubou até o lanche das crianças da escola. Maldito, roubou os medicamentos dos enfermos, roubou o direito de todos os necessitados, tomou a água do sedento, cortou a água do sedento, tomou o pão da boca do pobre, aumentou a tarifa de impostos, aumentou a tarifa da tabela do mercado, que aumentou o imposto, aumentou o preço do combustível, aumentou o preço dos juros dos bancos, não tem mais jeito de ninguém trabalhar, para falir a empresa, arrebentar com a empresa de todo mundo, para tirar o direito dos trabalhadores. Apartai-vos, maldito, para o diabo e seus anjos. Você vai com todos os seus anjos. Será condenado na terra e será condenado diante de Deus, devido à sua obra mal. Mas a árvore da justiça, ela brota, segundo diz a Escritura, que ainda que ela fica só o tronco, ela brota e cresce os brotos e ainda dá bons frutos. O Jair Messias Bolsonaro ainda vai ser presidente do nosso país, juntamente com o filho dele. Ainda vai estar administrando o Brasil pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque é a árvore da justiça. Ele, o Johnny Trump, vai estar junto. Vão estar unidos. Luiz de Afran fala, Estados Unidos da América. Unidos, porque somos homens de fé, homens de paz, homens de amor, homens de caridade, homens de qualidade. Não é vagabundo, é homem de qualidade. Por isso o Brasil será unido com a América e crescerão a árvore da justiça, porque no Brasil surgiu a árvore que os seus frutos cruzou o oceano. A árvore buscou socorro longe, se encontrou aonde tinha ramos, tinha força, tinha poder, tinha garra para socorrer. A árvore da justiça, chamada Bolsonaro, levantou no Brasil. E por isso que está escrito que os estrangeiros apacentarão o seu rebanho, porque será corrigido por ele. Corrigido por Johnny Trump e com o exército americano, com o poder americano. E a direita do Brasil será unida com a direita dele. Serão um só povo, o que está escrito no profeta Isaías. Serão uma só grei. E o que o Senhor Cristo falou, haverá um rebanho e um só pastor, porque todos eles confiam em Jesus Cristo. Porque está à direita, ainda que ele não seja crente, ainda que ele não seja batizado na igreja de crente, ainda que ele não conheça toda a verdade, mas se ele ama a direita, ele é do rebanho do Senhor Cristo. O que o Senhor falou? Muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se na mesa com Isaac, Abraão e Jacó. E muitos filhos do reino serão lançados fora. Por quê? Como será lançado fora? Filho do reino esquerdista, o Senhor vai aceitar? Jesus Cristo vai aceitar? O homem que aceita aborto, que aceita casamento de macho com macho, mulher com mulher, o homem que aceita o ladrão, o homem que aceita tráfico de drogas, o homem que aceita tudo o quanto é errado, roubo de toda espécie, tem parte com o ladrão, ele vai entrar lá? Não vai entrar. O que o Senhor Cristo vai falar para ele que está à esquerda, o esquerdista, o Senhor vai falar, apartai de mim, maldito, do diabo e seus anjos. Então, meu prezado,
São estes os meus conselhos de fé, os meus pareceres, e espero que todos se edifiquem por essa. Acredite na direita. Acredite na direita, que a direita é de Deus. A direita é lei de Deus na terra. E já a esquerda é do maligno. É lei satânica do diabo, do mentiroso, do enganador, na face da terra, que está escrito no livro de Apocalipse, que ele saiu para enganar todo mundo, de Gog a Magog, na face da terra. E do engano, da mentira. Vamos dar picanha, vamos dar cerveja, vamos dar gás, vamos dar gás coisa nenhuma, vai pagar o gás no preço de custo, você não vai dar isento no imposto do que ele está roubando, só dar o produto de furo que está roubando e para ganhar o seu voto. E depois você vai pagar caro e outros vão pagar caro por aquilo que você pegou. Quem vai pagar? Se acha que quem rouba o aposentado, quem rouba o deficiente, o cego, o surdo, o mudo, os surdos, os que têm Alzheimer, o que tem essas enfermidades, muitos dias não ouve mais, não enxerga mais, não consegue levantar mais da cama, da cadeira. Quem tem coragem de roubar esse povo, tem coragem de dar alguma coisa? Mentiroso, enganador. Na época da política, ele sai até comendo pipoca junto com o povo aí, distribuindo pipoca, bolinho. Se você quer estar morrendo de fome, lá em cima está vendo a tua incapacidade, a tua infelicidade, se você for dialogar com o enganador, com o mentiroso enganador, e ser vencido por ele. Ou se trocar a tua dignidade para uma fragilidade maléfica, para uma infragilidade maléfica, diabólica. Um certo homem um dia foi levar uma palavra de um rei que viria na terra, que reinaria com 8 anos de idade, levantava Israel, chamado Josias. O homem foi lá, orou, Deus tomou ele em espírito, profetizou, tudo quanto fez aconteceu, o altar ia se fender em 2 partes, ia jogar cinza por terra, por prova, e levantaria um menino com 8 anos e administrava Israel. Quando profetizou, aconteceu na hora, o altar partiu, a cinza caiu, tudinho. A hora de levantar para ir embora, Deus tinha avisado, tinha falado para ele, para não tomar água e nem comer pão naquela cidade, nem tomar um copo d'água e nem comer um pedaço de pão. O outro falso profeta correu atrás dele e falou: não, eu também sou profeta, Deus mandou você que voltar na minha casa para você comer pão, beber água, né, comemorar, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Quando ele voltou, ele pôs um pedaço de pão na boca, a palavra de Deus saiu: tu serás comido por um leão? O leão não vai comer a mula, vai despedaçar só você, porque tu desobedeceu a minha palavra, não vigiou. É o caso de quantas pessoas estão se vendendo por bujão de gás, oferta de bujão de gás, oferta de dentadura, oferta de CNH falsa, de escritura de terra, que tem 50 anos, ele está tomando a terra, ele vai fazer valer uma escritura, uma CNH na mão de uma pessoa, vai valer? Pode dar CNH falsa, depois a gente vai tomando de novo. Vai dar dentadura, vai dar isso, vai dar aquilo, dá não, rapaz, já roubou? Quem dá as coisas não é ladrão, não. Quem dá as coisas pro pobre é Deus. É Deus! Quem dá as coisas para nós é Deus. Não precisamos de mentiroso, não. O mentiroso, a parte dele é outra, é a maldição. Aquele que dá ouvido para o maldito do mentiroso, ele fica maldito também, vai sofrer a mesma maldição. Vai ser enquadrado na mesma cadeia de Deus.
Não é essa cadeinha de grade, não. Condenação eterna. Fez parte da má obra. Pesados são esses meus conselhos. Quero deixar uma bênção para todos, principalmente para Israel e na Palestina, para os Estados Unidos, para as Américas e também para os países da América, né? Eu não sei nem o nome de todos lá, mas eu quero deixar uma bênção para todos, né? Para Itália, Espanha, Suíça, para a Inglaterra, para a França, para Portugal, para a Polônia, a Alemanha, para a África do Sul e do Norte, para o Japão, para a China, para Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão. Países que não conhecem a Deus, em muitos lugares tem enterrado cristão vivo. Mas nós devemos orar, devemos interceder, que nem eu estou pregando. Quem sabe fazer justiça está ali em cima. O verdadeiro juiz está ali em cima. Os nossos problemas, o nosso assunto, entregamos para ele. E todas as árvores que estão dando maus frutos, ela pode ser trocada e ser restituída. E o Senhor pode se renovar ela para uma árvore de justiça, que nem está fazendo o Brasil, está indo para... está na árvore da injustiça. Mas brevemente será restaurada pela uma grande árvore da justiça, que é a América do Norte, os americanos, o poder americano vai restaurar o Brasil e fazer do Brasil uma grande árvore da justiça novamente. Quero deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.